Estrasburgo é a sede oficial do Parlamento Europeu. As comissões parlamentares, bem como algumas sessões plenárias, reúnem-se em Bruxelas. O Secretariado-Geral está em parte instalado no Luxemburgo. Com o Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu possui mais poderes do que nunca para modelar a Europa. No ano passado, os deputados votaram centenas de vezes sobre questões legislativas muito variadas que nos dizem respeito a todos enquanto cidadãos, trabalhadores e consumidores. Os direitos dos cidadãos europeus são também reforçados. A Carta dos Direitos Fundamentais torna-se vinculativa para todas as instituições da União, obrigando-as a ter em consideração os direitos cívicos, políticos, económicos e sociais dos cidadãos europeus em toda a legislação ou ação empreendida. As últimas eleições europeias datam de junho de 2009. Atualmente, o Parlamento é composto por 736 eurodeputados, provenientes de uma centena de partidos políticos nacionais. Os deputados reúnem-se no seio de 7 grupos políticos. O Tratado de Lisboa reforça o papel do Parlamento como legislador e aplica o processo de codecisão a mais meia centena de domínios, colocando a instituição em pé de igualdade com o Conselho de Ministros. Entre esses domínios figura nomeadamente a agricultura, a segurança energética, a imigração, a justiça e assuntos internos, a saúde e os fundos estruturais. O Parlamento desempenha também um novo papel na União Europeia. A partir de agora, aprova o Presidente da Comissão Europeia e é necessário o seu apoio para a nomeação do Alto Representante da União para a Política Externa. O Parlamento decide igualmente com o Conselho o conjunto do orçamento comunitário. O Parlamento Europeu é eleito por sufrágio universal desde 1979, encontrando-se na sua 7ª legislatura. Jerzy Buzek, atual Presidente do Parlamento, foi eleito em junho de 2009. De nacionalidade polaca, pertence ao grupo do Partido Popular Europeu Democratas Cristãos. O Presidente dirige o conjunto dos trabalhos do Parlamento e dos seus órgãos. Preside as sessões plenárias e representa a instituição em todas as relações externas, particularmente nas internacionais. O Parlamento Europeu recebe frequentemente presidentes, primeiros-ministros e outros visitantes de alto nível provenientes de inúmeros países. As relações com a comunidade internacional são de primeira importância para o Parlamento, razão pela qual a instituição se esforça porque a União Europeia desempenha um papel cada vez mais importante no mundo. Os deputados têm assento em grupos constituídos em função das suas afinidades políticas, os quais trabalham como verdadeiros partidos políticos à escala europeia, formando alianças e negociando compromissos. Como em qualquer Parlamento Nacional, os deputados reúnem-se em comissões, nas quais preparam os elementos legislativos que serão debatidos nas sessões plenárias. Os cidadãos podem assistir em direto, pela internet, ao desenrolar dessas reuniões através do streaming. Quando em sessão, os deputados europeus reúnem-se em Assembleia Plenária em Estrasburgo ou em Bruxelas. É aí que têm lugar os debates mais importantes e em que são votadas as propostas legislativas e as declarações políticas. O Parlamento trabalha atualmente nas 23 línguas oficiais da União. O direito de se exprimir, falar e ler na sua própria língua ocupa um lugar central da legitimidade democrática da instituição. Numa União Europeia alargada, é vital que as línguas sejam respeitadas, pois constituem um símbolo da igualdade entre Estados-membros. Uma grande parte das nossas leis nacionais foi concebida e votada a nível europeu. A grande maioria das decisões do Parlamento Europeu diz diretamente respeito à nossa vida cotidiana. Por exemplo, o Parlamento conseguiu reduzir as faturas dos mais de 140 milhões de europeus que utilizam os seus telefones móveis quando viajam para outros países da União Europeia. Preocupada em garantir os direitos dos cidadãos, a instituição fez também ouvir a sua voz no quadro das relações entre a União Europeia e os Estados Unidos, por exemplo, ao rejeitar num primeiro tempo as propostas sobre as transferências de dados bancários através da rede SWIFT e sobre as transferências de dados dos passageiros aéreos, conseguindo melhores acordos finais. Respeitar eficazmente a lei do mercado, mantendo simultaneamente os níveis adequados de proteção social e de qualidade de vida, eis o principal desafio da União. A procura do equilíbrio constituiu a principal preocupação do Parlamento, quando aprovou a Diretiva de Serviços, que permite aos prestadores de serviços exercerem a sua profissão em toda a Europa. As preocupações dos deputados não param nas fronteiras da União.
As missões de observação eleitoral ou a entrega do prémio Sakharov para a liberdade de pensamento constituem outros tantos exemplos dos compromissos assumidos pelo Parlamento em prol da defesa dos direitos humanos. No seguimento da crise que perturbou a economia mundial, a Europa criou uma série de medidas cuja aplicação depende da aprovação do Parlamento Europeu. O pacote de supervisão financeira da União Europeia, por exemplo, foi aprovado pelo Parlamento com o objetivo de reforçar os controlos a nível europeu, prevê nomeadamente a supervisão direta das instituições financeiras com riscos sistémicos importantes. O Parlamento aprovou também uma posição sobre a gestão dos fundos de investimento alternativos, exigindo novas regras sobre a transparência e a redução dos riscos que poriam em perigo a economia real da União Europeia. Face aos desafios que enfrenta, o êxito da Europa depende da capacidade de cidadãos e políticos em conjunto encontrarem soluções. É através do Parlamento Europeu que melhor se assegura a participação efetiva dos cidadãos na União Europeia.